Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima quarta-feira, né? Ia dizer terça, mas não, hoje é quarta. Ótima quarta-feira a todos nós, para a glória de Deus, graças a Deus. Um dia lindo aí, né? Um dia de sol, um dia maravilhoso pela frente, amém? Vamos orar então, amados, vamos orar hoje, mais um dia de oração, mais um dia de palavra. A palavra de hoje está no livro de Provérbios, né? Abre a sua Bíblia lá no livro de Provérbios 32. Amém? Amém. Provérbios 30, 32 e Salmo 91. Salmo velho de guerra, salmo de batalha, né? Salmo para nós pelejar. Então, vamos adorar a Deus. Hoje estou feliz, vou deixar pra trás a velha vida. Eu não era feliz, nas águas eu vou mergulhar. Todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Hoje estou feliz e vou deixar para trás a velha vida. Eu não era feliz, nas águas eu vou mergulhar. Todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Se entregue a Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso modelo, nosso guia, né? Se nós nos deixarmos sermos guiados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus, nós avançaremos, né? Sairemos vivos desta batalha, desta guerra, deste mundo, para a glória com Deus. Amém, amados? Amém. Vamos então orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia. Já consagramos, ó Deus, esta live de oração ao Senhor, de palavra, de louvor, para te adorar, para bendizer, para exaltar o teu nome santo, nome que é sobre todo nome. Ó Pai, vem guardando, protegendo, livrando, ajudando os teus filhos e filhas, Pai, a vencer as lutas diárias, a lutar e vencer, Pai, nesta guerra contra o mal,
contra aquilo que está sobre este mundo de trevas, Pai. Em nome de Jesus, que a luz de Jesus Cristo possa resplandecer através do nosso rosto, que nós possamos, ó Pai, te honrar com as nossas decisões, com as nossas atitudes, não só com os nossos lábios, mas não deixarmos de praticar a tua lei, de sermos justos. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre cada vida que está aqui sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria divina, Pai, para nós vivermos aqui nesta terra, Pai, em nome de Jesus. Vem guardando, protegendo os nossos idosos, as nossas crianças, de todo o ataque espiritual, de todo o combate que está acontecendo ao nosso redor ou até mesmo contra nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui a tua mão santa e poderosa tem nos revestido, tem nos coberto com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, guarda, livra, protege os teus filhos e filhas, e que todo mal, tudo aquilo que não provém de Deus, venha cair por terra, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Eu já estava com essa palavra marcada, né? Então vamos meditar nesta palavra, Provérbios 30, lá no Ditados de Agur, Provérbios 30, 32, amém? Vamos ler a palavra, então, diz assim: se você agiu como tolo e exaltou a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. Amém, amados? Esta palavra, ela é um tanto forte, né? A palavra de Deus está nos dizendo que muitas vezes nós podemos até agir como tolos. Todos nós podemos agir como tolos. E o que é um tolo? O tolo é a pessoa que, podendo agir com sabedoria, ela resolve agir como tola, né? E ela age com palavras, né? Porque palavras, e declara palavras e fala coisas e age, né? Toma decisões, tem atitudes que ela não mensura, né? O quanto aquilo pode ser destrutivo, quanto aquilo pode trazer brigas, trazer confusões. Então o tolo, ele é inconsequente, né? Nas suas atitudes, nas suas decisões, na sua fala, como um todo. Aquele que é tolo, ele é inconsequente. Ele fala sem pensar, não pensa nas consequências. Então a palavra de Deus hoje está dizendo: se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou seja, agiu como tolo e agiu, né, de maneira exaltada, exaltou-se a si mesmo, se orgulhou de alguma coisa, né, se orgulhou de si mesmo, se orgulhou de dizer palavras, de ter atitudes, de tomar decisões, né? Ou se planejou o mal, que é pior, né? Tape a boca com a mão. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que é melhor nós nos calarmos. É melhor nós ficarmos calados do que agir como tolo, do que planejar o mal, né? Que nós devemos tapar a nossa boca. Por quê? Porque pensamentos surgem na nossa mente. Pensamentos surgem e pensamentos não são só da parte de Deus. O inimigo também nos leva a ter pensamentos, às vezes pensamentos de olharmos para alguém, de vermos uma situação e vermos da forma errada, de até mesmo julgar e julgarmos de maneira errada, né? Então, toda vez que nós temos pensamentos, nós devemos submeter esses pensamentos à palavra de Deus. Porque se nós pegarmos a Bíblia vai dizer que existe um juiz, que ele é justo, né? Um juiz que é Deus e que ele não dá esse cargo, esse posto para ninguém, né? A Bíblia, se nós pegarmos a Bíblia vai falar de sabedoria, sabedoria no falar. Vai falar que é melhor nós não falarmos daquilo que não sabemos, que é melhor nós ouvirmos e
sermos tardios no falar, ouvir, né? Mas ser tardio no falar, ou seja, que a gente ouça mais e fale menos. Ainda esses dias na live eu falei, temos dois, né? Dois ouvidos, duas orelhinhas, dois ouvidinhos para ouvir mais e falar menos, né? Porque a morte, ela pode estar na nossa língua. A Bíblia diz lá no livro de Tiago que a vida e a morte estão no poder, né? Podem estar na nossa língua. Ou seja, as nossas palavras, aquilo que nós falamos, pode trazer morte, também pode trazer vida. E quão triste é quando as nossas palavras, quando as nossas decisões, as nossas atitudes, elas trazem prejuízos. Quando nós abrimos a nossa boca para caluniar, para difamar, né? Quanta mágoa, quantas brigas, quantos ressentimentos. Essa é a nossa decisão de abrir a nossa boca e despejar tudo aquilo que nós pensamos e talvez pensamos e cogitamos. Imagina se tudo isso está errado. Se tudo isso é porque nós nos exaltamos e nos ensoberbecemos, sentamos no trono de Deus e estamos ali julgando como se fôssemos Deus. Então, meus amados, muitas vezes nós olhamos uma situação, entendemos tudo errado e saímos falando, né? Até mesmo acrescentando em cima daquilo que nós vimos, que entendemos errado, né? E quantos prejuízos, quanta confusão, quanta briga, quanta contenda. Muitas vezes a gente, por se orgulhar, eu falo a verdade e falo mesmo, porque não vai dar em nada, não tem consequência de eu falar, não tem consequência de eu dizer. Mas se a gente for à luz da palavra de Deus, a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado para não pecar pelas nossas palavras, que o pecado está na multidão das palavras. Então, quando nós abrimos a nossa boca, nós temos que cuidar para não estar pecando contra Deus, não estar indo contra a palavra de Deus. Então, é melhor nós taparmos a nossa boca. Pedimos perdão a Deus pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas decisões. Se nós nos autoexaltamos, nos orgulhamos e nos colocamos no lugar de Deus, sentindo de falar, né? Ou até mesmo de planejar o mal em cima daquilo que eu vi, que eu entendi de errado, que eu venha tapar a minha boca, que eu venha me calar, que eu venha pedir perdão a Deus, dobrar meu joelho e pedir perdão a Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela não nos dá, Deus não nos dá esse cargo de julgar, esse cargo de estar falando, né? Sentenciando isso ou aquilo. Amém, amados? Amém. Então, se nós estamos agindo como tolo, nos orgulhando ou planejando o mal, que nós viemos a tapar a nossa boca, pedir perdão a Deus, que Deus julgue os nossos atos, as nossas atitudes e os nossos pensamentos, porque Ele vai julgar conforme o que nós estamos fazendo. Ninguém semeia, né, uma coisa e colhe outra. Então, nós seremos julgados por aquele que pode, que é Deus, né, julgar nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas palavras. Amados, então, que nós possamos ter cuidado com isso, né? Cuidado para não agir como tolo, agir de maneira inconsequente, falar tudo que vem à mente, porque o inimigo, ele quer que a gente pense que a gente pode falar tudo. A gente não pode falar tudo. Se a gente for para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala de sabedoria, a palavra de Deus nos fala de nós ouvirmos mais e sermos tardios no falar. A palavra de Deus nos diz que as nossas palavras podem abençoar e podem amaldiçoar. A palavra de Deus também diz que nós comeremos o fruto das nossas palavras. E imagina, né? Quando nós despejamos só coisas ruins, quando nós caluniamos, difamamos, fazemos fofoca, inventamos, né? Nos ensoberbecemos, achamos que somos melhores que os outros e julgamos o nosso próximo. E falamos tudo que nós queremos falar, achando que as consequências das nossas palavras, elas não vão acontecer. Que um dia nós não viveremos o resultado das nossas palavras. Que Deus nos dê sabedoria. Que o Espírito Santo de Deus venha estar falando conosco hoje através dessa palavra. Que é melhor ficar calado, é melhor se calar,
É melhor nós taparmos a nossa boca, pedirmos perdão ao Espírito Santo por ofender, por levantar calúnia, por fazer fofocas, por falar a respeito daquilo que nós entendemos errado. Mesmo que estejamos certo, né? Que a gente calhe a boca, que a gente coloque a mão na boca. E colocar a mão na boca é um sinal de vergonha, né? Que eu devo me envergonhar daquilo que estou falando. Que eu devo não planejar o mal contra o meu próximo, né? Contra aquele que está, às vezes, próximo de mim, está ali inocente, nem imaginando o que você está pensando a respeito dele, né? Que talvez não seja verdade, né? Que você imaginou algo a partir do que você viu e você se orgulhou, se colocou no trono e está agora julgando. E a palavra de Deus diz que quem julga é Deus. Então que nós possamos meditar hoje nessa palavra, né? Pedimos a Deus sabedoria para não falar aquilo que nós não sabemos, porque não nos foi dado esse posto de juiz. Amém, amado? Que nós possamos tapar então a nossa boca em sinal de vergonha, pedir perdão a Deus, não tramar o mal, não fazer o mal, né? Não basta só fazer o bem, mas também não podemos estar fazendo o mal. Amém, amado? Que nós venhamos abrir os nossos lábios para abençoar e não para amaldiçoar. Que a palavra diz, seja, né, prontos para ouvir, tardios para falar, pois a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que guardar a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz ruína sobre si. Amém, amados? Amém. Então que nós possamos submeter todo pensamento ruim, todo pensamento de julgamento, né? Tudo isso que Jesus Cristo leve cativo hoje, em nome de Jesus, e que nós possamos pedir perdão a Deus. Se fizermos uma dessas três coisas aqui, né? Se agirmos como tolo, se exaltamos a nós mesmos, quem nunca se orgulhou, né? Quem nunca se orgulhou de alguma coisa. Uma vez eu trabalhava com uma pessoa e ela disse, eu abro a minha boca e falo a verdade, falo tudo que eu quero, porque nada melhor do que a verdade. E eu não falei nada, eu vi aquilo e disse assim, que perigo, né? Perigo. Porque às vezes nós terminamos com amizades, com relacionamentos por falar tudo que nós queremos falar, por falar tudo que vem na nossa mente. Então, as consequências das nossas palavras no mundo espiritual e neste mundo, elas vão a algum momento acontecer, né? E nós vamos ver o estrago, infelizmente. Amém, amados? Então recebe essa palavra que vem direto do coração de Deus. Lembra que Deus, Ele nos perdoa. Ele perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Mas tem que ter um arrependimento sincero, né? E pedindo perdão a Deus. Ele nos perdoa. Amém, amados? Vamos então lá no livro de Salmos, declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, Salmo de batalha espiritual. Vamos à palavra de Deus, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra,
pisoteará o leão, forte a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém? Amém. Ora comigo agora, amado. Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por perdoares os nossos pecados, as nossas falhas, por perdoarmos as vezes, Pai, que abrimos a nossa boca para falar desse, daquela ou daquele, levantando calúnia, levantando fofoca, levantando suposições que não são verdade. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa se nós agimos como tolo, nos ensoberbecendo ou até mesmo planejando o mal, Pai, contra o nosso próximo. Em nome de Jesus, meu Pai, que haja mudança, que haja transformação, que haja arrependimento verdadeiro e mudança de atitude, mudança de vida, mudança de caráter, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos calar nossa boca. Calar, Pai, é melhor ficar calado do que agir como um tolo, de agir de maneira inconsequente, caluniando, difamando, ofendendo a reputação de outros, Pai, em nome de Jesus, trazendo mágoas, trazendo até mesmo relacionamentos que são encerrados, abalados por causa, Senhor, de palavras, Pai, de palavras ditas sem pensar, de palavras que vêm às vezes para acabar com a vida de alguém, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos ter sabedoria de Deus, que nós possamos nos apoiar na Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, que diz que é melhor nós estarmos sempre prontos para ouvir mais e falar menos, sermos tardios no falar, porque as nossas palavras podem trazer morte e vida, que na nossa língua há um poder, e que aquele que ama comer do seu fruto, aquele que não guarda a sua boca, que não preserva a sua vida, Pai, mas aquele que muito abre os seus lábios, meu Deus, traz ruína sobre a sua vida, traz ruína sobre si, meu Pai, que nós possamos ser sábios, como a Tua Palavra diz que nós temos que ser, que o Senhor derrame sabedoria sobre cada vida que aqui está, que eles possam estar vigiando, Pai, sua mente, seus pensamentos, as suas palavras, em nome de Jesus Cristo. Tira de nós, Pai, todo o orgulho, toda a altivez, toda a arrogância. Nos ajuda, Senhor, a fazermos o bem e não fazermos o mal, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos tapar os nossos lábios, Pai, e pedimos perdão a Ti, Senhor, se falamos alguma coisa que foi contra a Ti, contra a Tua Palavra e contra a vida do nosso próximo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Derrama do Teu poder, Espírito Santo, derrama do Teu poder, Espírito Santo, e vai queimando todo o mal, toda língua maldizente, toda palavra maldita, toda oração contrária, toda palavra de maldição lançada, toda mentira, toda fofoca, em nome de Jesus, todo mal venha ser queimado agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Lembra que não é só de pão que o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus.